A produtora acabou de anunciar que estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Mais um VigorCast. Espero que vocês todos tenham chamado todos os seus convidados. Aproveita, já vai compartilhando essa live, porque vamos falar sobre queda de cabelo. Quem é que não tem ali uma quedinha de cabelo? Quem é que quer, inclusive, proteger contra uma queda de cabelo, né? É proteger o nome, doutora? Evitar. Evitar. É, Muito bem. proteger também. Então, aqui, já que a doutora já fez a sua participação, já vou anunciá-la. Doutora Viviane Rocha vai falar sobre queda de cabelo. Dê a boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Estou de volta, né? Tava um pouquinho sumido, o doutor tava com muita saudade. Aí eu voltei para poder contribuir aqui com vocês, falando de um assunto assim que é muito polêmico e que todo mundo sofre muito, viu, doutor Euquias? A queda de cabelo. E Vamos lá. Sabemos que tem vários motivos, né, doutora? Queda de cabelo. Inclusive, queda de cabelo, ela pode ter aquela herança que todo mundo faz. Ah, meu pai tem queda de cabelo. Será que eu vou ter? Tem o que a gente chama de uma herança genética e tem vários outros fatores. Então, vamos colocar aqui dentro de uma prioridade ali quais são os principais motivos para queda de cabelo. isso mesmo, viu, doutor? A queda de cabelo ela é multifatorial, existem várias causas de queda de cabelo e o pessoal sempre acha que todas as quedas de cabelo são iguais. Temos hereditário, né, como você falou, a gente herda de algum parente. Tem doenças autoimunes, ou seja, o nosso corpo produz anticorpos que vão lá no bulbo, destruindo ali o nosso cabelinho. Essa é um pouco mais delicada. Tem também a desnutrição, doutor Yukias. O paciente está desnutrido e começa o cabelo a cair. E essa da desnutrição é bem comum, viu? Porque olha que interessante, doutor. O nosso cabelo ele é tido como um adereço, como se fosse uma pulseira ou um brinco. O nosso corpo entende que nós não precisamos do cabelo para sobreviver. E realmente nós não precisamos, né? Nós mulheres realmente precisamos. Mas o nosso corpo tem como se não fosse necessário. Então, como eu costumo ver bastante, principalmente no processo de emagrecimento, né? No processo de emagrecimento, o pessoal fala, doutor, eu uma vez tentei perder peso, fiz uma dieta bem restritiva e tive muita queda de cabelo. E aí, aí bate com o que você está falando, né? Que é exatamente um processo também de desnutrição, mas não simplesmente quando a gente está num processo de emagrecimento, porque tem muito paciente que não tem nada a ver com o processo de emagrecimento e também está cursando com queda capilar por falta de nutrientes, né? Assim, doutora? Ah, com certeza nós temos muitos, né? Muitos casos aqui na clínica. Porque o que é que acontece, né? Como eu falei, o nosso corpo ele não prioriza o nosso cabelo. Então, se você tem ali alguma desnutrição no seu corpo, ele vai fazer o quê? Soltar cabelo. Então, essa questão da nutrição, ela é muito importante, porque o nosso cabelo ele é muito delicado e ele é tido assim, o nosso corpo ele vai colocar ele ali como última necessidade. Então, se você, quando você se alimenta, o seu corpo não vai deixar de nutrir coração, rins, órgãos vitais, cérebro para nutrir cabelo, cabelo e unha. Então, é a primeira parte do nosso corpo que sofre com a desnutrição. E a gente consegue ver também uma forma assim que é muito comum a anemia, doutor Yukias. A anemia ela causa muita queda de cabelo. Pego muitos casos. O nosso cabelo ele precisa, né, da nutrição, precisa do sangue, da oxigenação que esse sangue leva. Então, se o paciente do ferro, né, para poder nutrir esse cabelo. Então, se o paciente está com anemia, o cabelo ele vai cair. O cabelo é o primeiro sinal, mas também a gente tem que lembrar que esse paciente também tem que ter uma predisposição para a queda de cabelo. Ele tem que ter aquele cabelo mais fragilizado, ou seja, ele tem o elo fraco dele vai ser o cabelo. Não é todo mundo que tem anemia que o cabelo vai cair. Não é todo mundo que tem desnutrição que o cabelo vai cair. Então isso tem que ficar bem claro, né, que não é todo mundo que vai ter queda de cabelo porque tem uma anemia, por exemplo. Como você tocou no assunto aí do ferro, eu já fico aqui vendo. É uma cascata, né? É uma cascata. Falta o ferro, automaticamente diminui a quantidade de hemoglobina, que aí causa o que a gente diz anemia, né? E automaticamente diminui a oxigenação em todos os tecidos do corpo, como também o próprio ferro é utilizado para a saúde capilar, como um nutriente, né? E quando a gente vê também essa falta de ferro, já tem impacto ali na pele, tem impacto na tireoide, bagunça todo o nosso metabolismo e também gera principalmente o que?
queda capilar, né? Exatamente. Então, assim, fora a questão da desnutrição, os fatores genéticos que você herdam, tem também a questão da imunidade no nosso próprio corpo ali, destruindo o nosso bulbo capilar. Existem diversas outras causas. E uma causa bem comum de queda de cabelo é o estresse, doutor Yukias. Estresse? Ah, rapaz, então Estresse. pronto. Se é estresse era o problema, pronto, já descobriu minha causa. Deve ser estresse, né? Todo mundo diz o seguinte, né? Tô com queda de capilar, deve ser estresse. Tô com imunidade baixa, deve ser estresse. Tô engordando, deve ser estresse. Tô ruim do sono, deve ser estresse. Tô com maior probabilidade de câncer, deve ser o estresse. Então, e aí, doutora? Realmente o estresse tem a ver com esse tanto de sintomatologia, tantos sintomas, tantas doenças correlacionadas ao estresse? Não, você sabe, né, doutor, que com certeza tem, porque a nossa mente, ela comanda todo o nosso corpo. E o estresse faz com que você altere, é impressionante o nosso corpo. Você consegue, por conta do estresse, desenvolver uma patologia até mais grave por essa alteração que você tem ali metabólica, né, dentro de você. E a gente, né, nós como médicos, nós não temos como evitar que alguém se estresse. A gente não tem como evitar uma separação, né, do nosso paciente, a gente não tem como evitar que ele tenha um problema em casa com o filho ou na faculdade, quer que seja, nós não temos, né, essa condição de fazer isso, mas nós temos como evitar os efeitos que o estresse ocasiona no nosso corpo. Existem várias formas que nós conseguimos fazer para poder evitar esses danos, não é assim, doutor Kies? Perfeito. Então a doutora já foi assim, de forma brilhante, deixou claro o entendimento para o paciente, o poder da mente. E ela não quis passar ali, é claro, a parte chata, né? De jogar, não, porque o cortisol vai lá, aumenta cortisol, inflama, e essa inflamação aumenta o estresse oxidativo. Então a gente sabe que tudo existe isso, mas para simplificar o entendimento foi brilhante aí, né? Essa explicação, essa abordagem. Então eu vejo que quando a gente tem essa capacidade de gerenciar o estresse, como é que a gente pode gerenciar o estresse? Porque a rotina do dia a dia é muito puxada para todos nós, né? É trabalho, é família, são tarefas correlacionadas com os filhos também. Então, tudo isso gera aquela sobrecarga e principalmente em quem? Na mulher, Com né? Então a certeza. mulher aí realmente ela sofre bastante, principalmente na sociedade moderna, né? Onde a mulher está em vários papéis, né? Então não vou entrar nem nesse caso, senão apanha em casa, né? Então, quando a gente percebe essa forma de controlar o estresse, que é através de exatamente você conseguir ter uma rotina, você conseguir desenvolver exatamente um período de lazer, um período de meditação, um período que você consiga fazer uma atividade que lhe gere prazer, pode ser através de atividade física, né? Então, a pintura, e tudo isso favorece bastante quando a gente tem esse controle do estresse, né? Doutor Kies, em relação ao estresse, não, a queda de cabelo, né? Você vai ter uma queda de cabelo relacionada ao estresse quando é aquele estresse que foge da sua rotina. Não é aquele estresse ali diário que a gente tem, que a gente chama o filho para ir para a escola, ele não se levanta e atrasa. O estresse que a gente tem com o marido, né, diariamente. O estresse que você tem no seu trabalho. Não é esse estresse que leva à queda de cabelo. Mas lógico, né? Como você disse, a rotina faz com que você fique ali mais sobrecarregada, levando você até ter um pico maior ali de estresse. Quando é que acontece a queda de cabelo? É assim, é bem perfeito, sabe? O nosso cabelo ele tem um tempo, né? Uma memória que é em média de 3 meses. Quando o paciente chega para mim, aí eu faço, e aí, aconteceu alguma coisa? Você se internou? A paciente, não, 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 nada, nada, nada. Eu fiz, vamos voltar 3 meses? Quando a gente volta 3 meses, a gente acha uma causa. Ou o paciente teve alguma patologia, se internou, perdeu sangue, ou teve uma separação há 3 meses, ou teve algum problema maior. É um estresse maior. E você pode contar certinho, ali em média de 3 meses, esse paciente ele começa a ter queda de cabelo. Mas, claro, como você falou, o estresse, a nossa rotina, isso faz a gente tendo uma rotina ali mais leve, mais o gerenciamento, né, desse estresse faz com que você, diante de um problema maior,
consiga lidar de uma forma mais leve. Então, esse estresse, ele realmente você precisa gerenciar. E uma forma, assim, que eu digo que é a básica, que todo mundo precisa fazer, é a atividade física, né? Porque a atividade física, ela, além de liberar as endorfinas, né? Você ter aquela sensação de prazer, ela também causa o quê? Vasodilatação no couro cabeludo, levando mais aporte de oxigênio e também nutrientes. Então, a atividade física leve, lembrando, a atividade física leve e moderada são excelentes para o cabelo. Porque já a atividade física extenuante, que é aqui no caso do Dr. Ilquias, ele é ciclista e vai para competições de 200 quilômetros, então ele já volta já ali com o cabelinho ralinho caindo tudo. Porque ali o estresse oxidativo, o processo inflamatório que causa ali no couro cabeludo, o cabelo ele é impossível de aguentar isso, né? O seu corpo não vai deixar de nutrir sua musculatura que está precisando ali para fazer aquela atividade física. Então, se você quer manter seu cabelinho na cabeça, atividade física leve a moderada, atividade física intensa, a probabilidade de você ter queda de cabelo, ela é imensa. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, quer dizer que se eu tenho uma vida que já é muito estressante, com muitos afazeres, com muita responsabilidade, então muitas vezes a gente já se encontra com o corpo no limite, né? Como a gente costuma dizer, o copo ali já está cheio. Aí, quando Isso. vem algo a mais e mais forte, começa a transbordar, que é onde começa a acontecer a queda capilar, não é assim? Exatamente. A gente precisa ter ali um estresse maior. Não é ali o estresse do dia a dia que vai ocasionar, senão todo mundo tava careca, né? Também que a gente correlaciona bastante com o mesmo aspecto fisiológico com a imunidade, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma inflamação já instalada, uma inflamação subclínica, e quando a gente vai submetido a algum nível de estresse maior, então aquela inflamação que já não está controlada, ela começa a acerbar demais e vem o quê? É exatamente a baixa da imunidade e a gente apresenta alguma patologia. Exatamente. É o exemplo da candidíase, né, na mulher. É bem típico, né? A mulher tá ali, passa por um estresse e desenvolve essa patologia. É exatamente o que você falou. E outras, né? O herpes Sim, sim, labial. sim. Se você tá ali controlado ali o seu estresse, a sua inflamação, dificilmente você vai desenvolver essas patologias. Agora, doutor Ilquias, uma coisa assim que o pessoal confunde muito e é bem polêmico. Testosterona faz o cabelo cair. É um assunto assim excelente, né? E o senhor tem mais propriedade para falar. E antes dele falar se a testosterona faz cair o cabelo, eu preciso explicar para vocês que uma das principais causas da queda de cabelo é a alopecia androgenética. Que inclusive o doutor Yuki sofre, eu também sofro com esse tipo de alopecia androgenética. Por isso que eu amo esse assunto, né? Eu estudo muito, pesquiso muito, tudo que tem de novidade. Eu tento ser a primeira a saber, porque é apaixonante, né? O cabelo. E o pessoal pergunta, mas doutora, e a testosterona vai cair o cabelo? Porque existe, doutor Yukias, um hormônio que é o DHT, a dihidrotestosterona, que é ela que vai lá na raiz, vai lá no bulbo, vai ali se ligar, vai fazer com que esse cabelo comece a afinar. Isso é um sinal de alerta. Cabelo, tá notando que seu cabelo está afinando? Depois o cabelo vai o quê? Diminuindo até que ele caia. Então, isso é um alerta se você está percebendo que o seu cabelo está. Porque não é da noite para o dia, começou aquela queda extenuante, não. Ele vem aos poucos, né? É a queda da alopecia androgenética. Então, percebeu? É importantíssimo tratar logo, doutor Yukias. Porque esse cabelo, uma vez que cai, ele precisa de ajuda, ele precisa de uma mãozinha lá para poder ele nascer novamente. Porque lembra que eu disse que o bulbo afinou, o cabelo diminuiu, então ele não tem mais força para nascer sozinho. Então, se você passa muito tempo sem tratar, você pode levar à morte desse bulbo, dessa raiz, e esse cabelo não nascer, não voltar a nascer. E em relação à testosterona, doutor Yukias, qual é a relação testosterona, queda de cabelo? Explica aí melhor para a gente. Vamos lá. Então sabemos que a falta de testosterona pode gerar, inclusive,
queda capilar. Quando você está com índices dentro do que é considerado normal, ele é inclusive um protetor capilar. Agora, quando a gente também tem um excesso da testosterona, esse excesso também ele é prejudicial para o fio capilar. E quando a gente tem o aumento por excesso da testosterona sendo transformada também em dehidrotestosterona, também gera essa queda capilar. Então, como quase tudo no nosso corpo, o que vale, na verdade, é você estar em equilíbrio. Tanto quanto excesso quanto a falta, sim, pode gerar a queda de cabelo. Em muitos pacientes, a gente, quando começa a fazer a reposição hormonal dele, inclusive um alerta que ele dá, doutor, diminuiu minha queda de cabelo. Né? Exatamente, porque ali, né, o mesmo receptor, né, DHT, testosterona, então se você faz a reposição, né, você automaticamente diminui o DHT. É assim? Sim. Ou eu Isso. me... Não, tá certo. Não, então, aí, assim, isso é um alerta também, né, para a população, que é diferente de anabolizante, reposição hormonal, né, que o pessoal faz aí, ah, não, eu vou tomar anabolizante e meu cabelo vai cair. Tem que ter, né, esse discernimento, porque a gente realmente vê, não é? O pessoal que malha muito, tudo, eles tomam ali anabolizantes, mas de forma indiscriminada e com outros fins. E você vê ali a músculo, tem duas causas de queda de cabelo para esse público, né? Primeiro que reposição, você vai explicar a diferença de reposição hormonal, de anabolizante, mas tem duas coisas assim que aumenta, né, essa queda de cabelo nesse público. O uso indiscriminado, não é, do anabolizante e também o excesso de atividade física, o excesso de músculo. Você com um monte de músculo ali, eu não sei nem quantos quilos de massa muscular, quando é que vai sobrar uma proteína um pouquinho para ir para o cabelo? Não sobra. Então, um paciente que ele ali tem muita massa muscular, e se ele tiver predisposição para queda de cabelo, então a probabilidade de ficar sem um cabelinho é muito grande. Mas explica aí para a gente essa diferença, né? Do anabolizante e da reposição hormonal, que é tão benéfica para o homem. Tá, então quando a gente fala em reposição hormonal, estamos falando sobre a reposição do hormônio que a gente quer fazer, que é a testosterona. E quando a gente está falando em esteroides anabolizantes, que não tem nada a ver com a reposição hormonal, que ela tem uma finalidade, pode ser médica, lógico, através de uma doença que existe sim, a necessidade, por exemplo, paciente que está pós-câncer, que teve muita perda de massa muscular, um paciente que tem HIV, que está tendo muita perda de massa muscular, um paciente também que já, por qualquer motivo que seja por desnutrição, já tem uma massa muscular diminuída. Então, a gente tem várias formas de tratar e melhorar essa massa muscular, inclusive utilizando os esteroides anabolizantes, né? Porém, quando se faz de forma indiscriminada e tem queda de cabelo, geralmente uma pessoa mal informada diz: não, é porque eu estava fazendo reposição hormonal e aumentou minha queda de cabelo. Que nunca foi reposição hormonal, foi utilização de esteroide anabolizante. Então, os esteroides anabolizantes, na maioria, são derivados da dehidrotestosterona, que é exatamente o hormônio que você falou, que é quem aumenta a queda de cabelo. Ele, na verdade, ele é a principal causa de queda de cabelo na alopecia androgenética, né? E uma coisa interessante que eu lembrei que eu também recebo muita pergunta, doutor Euquis, é creatina faz o cabelo cair? E, assim, sai um estudo muito pobre, enfim, não existe até hoje nenhum estudo comprovando que creatina faz o cabelo cair. Pelo contrário, creatina ela é excelente e vai até ajudar o teu cabelo. Mas aí eu associei, quem é que toma creatina? É o pessoal que está ali na academia, malhando. Às vezes é aquele público que está usando, né, os anabolizantes sem orientação médica. Então, associaram, ó, aquele pessoal ali usa creatina e o cabelo está caindo. Mas já esclarecendo, pessoal, creatina não causa queda de cabelo. Não tem nenhum estudo científico até hoje provando isso. Então, pode continuar tomando sua creatina. Com tanto benefício que a creatina tem, se cair esse cabelo, eu dizer, oxe, pode cair o cabelo, porque eu prefiro minha massa muscular no lugar. Não, eu prefiro meu cabelo. Olha aí, tá vendo? Também são escolhas, né? Então, várias vezes no tratamento, a gente tem que pensar sempre o seguinte: e aí,
qual é mais o meu objetivo, né? Meu objetivo é melhorar minha queda capilar. Meu objetivo é, nesse momento, tá, será que é aumentar mais a massa muscular? Porque quando você falou sobre o aumento da massa muscular, poderia, inclusive, aumentar a queda capilar, a gente tem que imaginar o seguinte: mas se está faltando proteína ou aminoácido, é porque não está tendo exatamente o que? A dieta sendo equilibrada e Exatamente. compatível, né? Exatamente. Eu já estou falando aquele caso extremo, né? Aqueles Sim. pacientes que são fisiculturistas ou o pessoal mesmo de academia que malha muito e não tem aquele acompanhamento. Não, óbvio, né? Se você tá ali com a dieta, acompanhando a quantidade comendo essa quantidade de proteínas, fazendo tudo certinho, lógico, é benéfico para o cabelo. E olha só, então assim, né, doutor Kies? Testosterona não causa queda de cabelo. E o que causa queda de cabelo é o DHT, né? A dihidrotestosterona. E em relação à atividade física, é importante, o pessoal pode pensar assim: ah, doutora Viviane, e aí? Como é que eu sei se eu estou numa atividade física leve, moderada ou intensa? Eu tenho certeza que a minha sempre é leve, né? Mas aí você que, né, malha muito ali, que é bem disciplinado, e aí como é que a pessoa vai saber? Explica de uma forma bem simples para o pessoal poder calcular em casa e saber se a atividade física dele é leve, moderada ou intensa. Na verdade, para queda de cabelo, eu só preciso saber se é moderada, leve ou se é intensa. Como é que esse paciente consegue, né? Como é que nossos seguidores vão conseguir saber qual é o seu tipo de atividade? Bem, primeiro a gente, independente de qual seja a atividade, principalmente a gente tem que levar em consideração tempo de execução. Ah, o paciente que faz ali uma horinha diária, não pode ser leve? Pode ser leve. Pode ser uma horinha diária e ser considerada intensa? Pode ser considerada intensa. E como você pode fazer num nível bem baixo de intensidade, porém fazer num período muito longo, isso vai gerar também um estresse oxidativo e um desgaste fisiológico muito grande, né? Mas de forma geral, quando a gente está fazendo ali em torno de uma hora de atividade física, quer ser aeróbica ou quer ser exercício de força, musculação, né? Ou qualquer outro como CrossFit, a gente tem que pensar o seguinte: tudo vai ser baseado na nossa zona cardíaca. A zona cardíaca está mostrando qual é o nível de esforço. Quando a gente fala de zona cardíaca, a gente está falando sobre os batimentos cardíacos, os batimentos do coração, né? Então, quando a gente tem um uso de até 70% da frequência cardíaca máxima, a gente diz que é uma atividade física de leve a moderado. Na verdade, de 50% até 60% é uma atividade leve. De 60 até 70, uma moderada. Por isso que eu botei até 70 seria o leve a moderado, tá? Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega, claro que existe o teste de esforço, né, que é o teste que a gente faz na esteira, que sai esses números com mais precisão. Mas para quem não tem acesso ou não fez e quer pelo menos ter uma noção de como está fazendo, você pode fazer um cálculozinho matemático que é bem simples. Pega um número 220, diminui pela a tua idade e isso vai dar a tua frequência cardíaca máxima. Exemplo, eu tenho 40 anos. Mentira, eu tenho 43, né? Mas vamos supor, para ficar fácil as contas, eu tenho 40 anos. 220 menos 40, 180. Então, a minha frequência cardíaca máxima era 180. Então, se eu pegar 70% de 180, eu teria exatamente a minha frequência cardíaca máxima para uma atividade leve a moderada. Então, nesse caso, ficaria 126, né? 126 seria meu limite máximo de frequência cardíaca para dizer, a partir daí eu já não estou numa atividade leve a moderada. Mas, doutora, me diga uma coisa, em relação aos tratamentos, que a gente vê que tem várias causas, né? Igual você disse, é multifatorial, várias causas. Em relação aos tratamentos, o que podemos fazer e quais são esses tratamentos? Doutor Ilquias, existem vários tratamentos hoje excelentes que a gente realmente consegue recuperar esse cabelinho no tempo, né? A gente tem aquele tempo hábil para recuperar, né? Como eu falei. E hoje a calvície ela é opcional. Você só vai ficar calvo se realmente você não procurar a ajuda de um profissional. E a queda de cabelo, interessante, ela dificilmente ela vem sozinha.
ela normalmente vem associada a outra causa. Por exemplo, a alopecia androgenética, né? Que a gente falou muito aqui do DHT, que vai lá se ligar, fazer com que o nosso cabelo caia. Geralmente ela vem associada a uma desnutrição. Muitas vezes esse paciente, ele tem uma anemia ou ele tem uma desnutrição de algumas vitaminas que são essenciais para esse cabelo. Às vezes ele tem uma dermatite seborreica, que também vai potencializar essa queda. Então, por isso que é muito importante uma avaliação completa, com um exame, principalmente da tricoscopia, que é um aparelhinho, a gente coloca ali o tricoscópio e a gente consegue ver de uma forma bem ampliada. Porque a característica do bulbo, do couro cabeludo, desse pelo, faz com que a gente dê o diagnóstico correto para poder tratar de forma pontual. O que é que a gente recebe muito? Paciente que já fez vários tratamentos e a queda não melhora. Porque ele tem que ser avaliado como um todo. Eu não posso tratar o seu cabelo separado do seu corpo, doutor Yuquis. Porque nós temos ali um funcionamento, nosso corpo é a engrenagem perfeita. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem em você, pode repercutir no seu cabelo, se o seu cabelo for seu elo fraco. Então, eu preciso, através de uma anamnese muito minuciosa, exames de sangue e tricoscopia para poder dar o diagnóstico correto e fazer um tratamento personalizado. Nenhum tratamento é igual. Todos os pacientes têm o seu tratamento. E isso é importantíssimo, porque o pessoal faz muito. Compra uma vitamina na farmácia, compra um minoxidil spray, e isso é assim, é básico. Todo mundo, assim, quem quer fazer seu tratamento sozinho faz isso. E só procura a gente quando vê que não está resolvendo o caso. Às vezes é tarde demais. Às vezes aquele cabelinho ali já está há 3, 4, 5 anos que caiu e não voltou, e a gente às vezes não consegue recuperar, sendo só o implante, né? O transplante capilar. Mas, assim, os tratamentos cada vez mais vêm melhorando e hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais ficar calvo. E Então eu vejo, perdão. Então eu vejo como um diferencial é exatamente isso, porque não chega um fio de cabelo no consultório, chega uma pessoa que tem um fio de cabelo na cabeça que perfeito. não quer perder. Então essa abordagem que eu vejo tanto na dermatologia, a gente também vê muito na nutrologia. Por quê? Porque quando o paciente chega exatamente com essa mesma conduta, fui ali na farmácia, comprei um Ozempic e vou emagrecer. Então a gente vê que muitas vezes ele nem consegue o emagrecimento e até mesmo começa a ter vários problemas. Aí desde de problemas de refluxo, gastrite, né? Queda de cabelo, perda de muita massa muscular. Então tudo isso está fazendo por quê? Porque ele está apenas achando que existe uma única razão aonde a queda de cabelo é multifatorial, como também na obesidade é uma doença multifatorial. Por isso, há diferença na abordagem, né, doutor Iquias? Se a gente não vê o paciente como um todo, dificilmente a gente vai conseguir chegar no diagnóstico. O paciente ele tem que ser visto tanto na sua forma física como também mental. Às vezes eu estou perguntando ali na anamnese e o paciente não entende. Eu faço, não, estou perguntando o que eu preciso saber. O que é que está por trás? Às vezes é um estresse. Então, a gente não tem como tratar um paciente sem ser de forma, né, global, entendendo todo o funcionamento. Eu preciso ver como é que está a tireoide dele. Eu preciso ver como é que se ele está com anemia. Eu preciso ver como é que está a vitamina D3, os minerais, se ele tem contaminação com alumínio, que a gente faz os exames de sangue. Então, não é simples como a população em geral acha, né? Geralmente as pessoas acham que a queda de cabelo é igual para todo mundo e acha que é só comprar uma vitamina e usar o minoxidil. E a gente vê isso diariamente e chega para a gente já no desespero, né? Porque já fez o básico e não melhorou. Então, essa abordagem global do paciente ela é importantíssima. Só assim a gente consegue tratar direcionado e, vamos dizer assim, organizar tudo que está desorganizado no paciente. E ele não só para a queda de cabelo, né? Ele melhora como um todo. Os pacientes voltam e dizem, doutora, eu melhorei enxaqueca, eu melhorei meu estresse, eu estou mais disposta, melhora tudo. Porque a gente precisa deixar esse paciente bem,
para que o seu cabelinho não caia. Lembra que eu disse? Nosso cabelinho ele é muito sensível, é como um recém-nascido. Qualquer coisinha ele vai sentir muito. Então, a gente precisa olhar para o nosso cabelo de uma forma diferenciada. Então, existem diversos tratamentos, né? E assim, o que eu acho de melhor, na verdade, não o que eu acho, mas o que tem de melhor de tratamento a nível Brasil e mundo é o MMP capilar. O que é isso, doutora? São microagulhinhas que a gente aspira substâncias. Essas substâncias é de acordo com o tipo de queda de cabelo do paciente, não é qualquer substância. A gente aspira e introduz direto no couro cabeludo. Então, fazendo isso, doutor Iki, você concorda comigo que esses nutrientes que eu estou colocando, essas medicações, elas não vão ter passagem hepática, elas não vão depender de absorção intestinal, elas não vão depender de outros fatores para que chegue no couro cabeludo. Ela já vai ser aplicada diretamente. Então, esse microagulhamento com a injeção de ativos faz com que o cabelinho ele seja estimulado e com as substâncias específicas que aquele paciente tem, específicas para o tipo de queda de cabelo que aquele paciente tem. Então, os resultados são muito bons. A gente, acho que em 100% dos casos a gente consegue recuperar esse cabelo, né? Quando o paciente ele vem, porque a gente também tem como avaliar. O paciente chega e eu consigo ver no exame que aquele cabelinho já morreu. Eu consigo ver na tricoscopia. E se já morreu, a gente não tem o que fazer. A gente vai realmente, aí já vai para o implante, não é isso? Do cabelinho. Então, eu não vou tratar um paciente que é de implante, certo? E lembrando também que o implante capilar não é sua solução. Porque aquele cabelo ele vai continuar caindo, ele vai continuar afinando. Você tem, e falando da alopecia androgenética, você tem uma doença genética. Então, não é um implante, um transplante que vai resolver sua vida. Você precisa continuar tratando o seu cabelo. Você precisa continuar cuidando dele, porque ele vai continuar afinando e caindo. E a gente precisa de uma área doadora para poder fazer esse implante. E se você não cuida nem da sua área doadora, vai chegar uma hora que você nem o implante você consegue fazer. Então, o MMP capilar é um tratamento excelente e não dói, né? Faz, é agulha, né? Colocando no couro cabeludo não dói, a máquina vibra, né? Nós temos a melhor máquina aqui na clínica, é excelente porque ela não causa dor, ela vibra sem fio, muito boa. E também nós temos um tratamento que é inovador, né? Nós somos pioneiros aqui na Paraíba e no Nordeste, que é o Rigenera. O que é o Rigenera, doutor Ilquias? Ele é uma máquina que a gente vai tirar, né, uma amostra. Isso é feito em consultório, rápido, indolor, em 20 minutos nós fazemos, e é o implante autólogo. Ou seja, nós não vamos pegar cabelinhos e colocar. Não, nós vamos pegar uma amostra do couro cabeludo do local que não tem a doença, ou seja, porque essa região aqui de baixo, o DNA é diferente. Normalmente, essa região aqui de baixo, ele não sofre ação do DHT, é diferente do DNA da região frontal, occipital. Então, a gente pega uma área, uma amostra, e processa e tira as células progenitoras, as células tronco e aplicamos no local que a gente quer. Os resultados também são excelentes. Esse é um tratamento que foi desenvolvido específico para a alopecia androgenética, para aumentar a densidade do pelo, aumentar o viço, deixar o pelo ele mais brilhoso e também estimular o crescimento de novos fios. Então, são tratamentos assim excelentes, né? Que tem surtido bastante efeito, que é muito procurado, né, aqui na clínica. Inclusive, eu faço no Dr. Ilquias, ele estava bem rarefeito o seu cabelinho, né? Ele estava numa época de fazendo muitas competições e fazendo atividade física extrema, né? Que eu não indico, né, para quem tem alopecia androgenética. E a gente foi fazendo ali recuperando. Se o doutor Ilquias não tratasse, provavelmente ele já estaria calvo, né? O Só seu colocar aí meu antes e depois aí que vocês vão ver como é que o negócio tava feio. tava feio, né? E assim, ele já tem um pai que já passou por 2 transplantes, o irmão bem mais novo do que ele, que já tem calvície. Então, assim, o doutor Ilquias, se ele não tratasse, ele é uma prova de que calvície é opcional.
Então, é isso, são tratamentos excelentes. Nós temos que ver o paciente como um todo, isso é essencial, uma anamnese muito bem feita, minuciosa. Não é simples, não é simples como as pessoas acham. Queda de cabelo, tomar uma vitamina e passa minoxidil. Não é, porque nós temos que regular todo um corpo. E o médico, ele consegue ali, né? A gente estuda por muito tempo todo o corpo do paciente. Então, a gente tem essa propriedade, esse entendimento sobre todos os órgãos e como eles se correlacionam e o que é preciso ser feito para que o paciente ele tenha saúde e dessa forma ele tenha uma saúde capilar. O Vigorcast, doutor Iquias, hoje foi maravilhoso. Que tema, assim, sensacional. Sou apaixonada por queda de cabelo. Na verdade, sou apaixonada por tratar e evitar a queda de cabelo. Eu não gosto da Então, queda de já cabelo. que foi um Vigorcast sensacional, falamos sobre o tema queda de cabelo, já chegamos ao fim de mais um Vigorcast e vou deixar a doutora dar a 7ª recomendação prática para que possamos colocar em nossa saúde nesse ano de 2024, que vai ser correlacionado à queda capilar. Então, pessoal, já vou me despedindo por aqui e vou deixar aí a doutora Viviane fazer esse encerramento. Ah, uma forma, né? Uma atividade que todos nós devemos fazer, não só para queda de cabelo, viu, doutor Kias? Para tudo, para uma saúde de forma geral. Mas o que você pode fazer todos os dias, não é uma vezinha ou outra, não. Claro que tudo a gente tem que ter metas, né? A gente começa ali fazendo uma, depois vai para duas, depois vai para três. É a meditação. Independente da religião, é importante nós termos um momento com a gente, conosco. Então, você ali precisa pelo menos de 20 minutos ao acordar e ter esse tempo para você, né? Quem tem religião, quem acredita em Deus, a oração, você conversar com Deus, você contar ali seus problemas, você pedir bênção, né, durante o seu dia. Isso é uma forma maravilhosa de você gerenciar o seu estresse. Se você consegue lidar melhor com o seu estresse, o seu cabelinho também vai agradecer muito. Essa foi uma live maravilhosa e a partir de amanhã eu quero você fazendo essa atividade uma vez na semana. Depois você vai para duas. Você vai ver o quanto que você vai melhorar. Então, boa noite, pessoal, e até quarta-feira com um Vigocast maravilhoso. Vocês não têm ideia quem vai vir de convidado semana que vem? Um convidado muito especial que vai nos ensinar muito. Até quarta-feira, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite!